E agora eu quero te falar de gestação em específico. Vamos dividir por trimestres para você falar um pouquinho, né? Sobre alimentação, como é que fica, o que é mais importante em cada trimestre. Porque assim, tô pensando em primeiro trimestre, a maioria das mulheres ficam enjoadas, muito cansadas, às vezes tem azia, uma indisposição, um sono incontrolável. E tem essa questão da mentalidade, tô grávida, tenho que comer por 2, tenho que comer mais, você já falou. Principalmente primeiro trimestre, não tem crescimento do bebê, então não tem esse ponto. O primeiro trimestre ele vai até a 13ª semana, só pra gente entender, um neném de 13ª semana ele pesa 70 gramas, tá? Vamos começar por esse momento. Ou seja, tirando as mulheres que estão baixo peso, uma mulher em peso adequado, faz seu IMC aí, uma mulher em peso adequado, sobrepeso e obesidade, ela de fato não tem necessidade de ganhar peso. Eu não tô falando que é uma obrigação, por favor. É uma necessidade, não temos necessidade de ganhar peso. Agora, a gente tem no primeiro trimestre muita alteração hormonal. O aumento da progesterona pode causar aquela fome, um pouco mais de fome, e é aquela fome que não é fisiológica, aquela fome de eu preciso comer agora, eu não consigo esperar. É aquela fome do já, é qualquer coisa. Isso não é normal, isso é alteração hormonal, tá? Claro que a gente vai ter, mas a gente precisa de fato equilibrar um pouquinho mais esses pontos. O que acontece no primeiro trimestre, essa alteração hormonal deixa essa mulher com amargor na boca, muito mais seletiva, não tolera muito cheiro, não tolera muita textura. Então vai depender de fato de que assim, não é uma regra, mas a grande maioria acaba sentindo. Então uma alimentação, por exemplo, vocês gostam muito mais das coisas geladas, então a gente fala, pega toda a fruteira e põe na geladeira para comer fruta gelada. Pega a uva e põe no freezer para comer uva congelada. Vai tomar água, toma água com gelo, espreme um limão, espreme uma laranja. Vai para as coisas cítricas. Entra com frutas que são ricas em enzima digestiva, como mamão papai, abacaxi. Porque o intestino tem um impacto também nesse primeiro trimestre, também, né? Normalmente. Assim. E a gente absorve a maioria das vitaminas no intestino. Então, assim, a gente precisa ter uma microbiota intestinal que a gente chama de saudável, né? Mas o primeiro trimestre, sabendo que a gente tem muito mais alteração hormonal, aí entra muito no momento de falar, bom, se eu tô com muita fome, será que eu tô deixando de comer um grupo alimentar importante? Porque, por exemplo, como vocês estão indispostas e como vocês estão muito seletivas, vocês têm tendência a comer muito mais carboidrato, porque o carboidrato tem digestão rápida. Então não é aquela comida que pesa. Então vocês saem comendo fruta. Às vezes eu tenho gestante que assim, toma 1 litro de suco de laranja e come 7 frutas no dia. E aí, é claro que vocês vão ganhar peso, né? É um consumo energético. Cláudia, mas é saudável. Eu sei que é, mas tudo em excesso vai fazer com que a gente ganhe peso. E esse ganhar peso é acumular gordura, porque não é uma fase que o neném tá precisando. E aí eu sei que é difícil comer, às vezes, alimentos de digestão mais lenta, como proteína, comer fibra, comer gorduras saudáveis. Aí vocês falam, nossa, eu penso em comer gordura, me dá até um ranço. Cláudia, eu não consigo olhar pra comer proteína. E aí essa mulher que vive comendo batata, que vive comendo... Então, é uma fase que a gente tem que também respeitar o que vocês estão conseguindo fazer. Então é o que eu falo, o quanto tá enjoado, o quanto que tá ruim. Porque, por exemplo, um dos erros que a gestante faz no primeiro tri, fica muito tempo sem comer. O estômago vazio detona para enjoo e náusea. Quando você come, dá aquela aliviada. Ou seja, você precisa ter um fracionamento e evitar o estômago vazio. O estômago começa a ficar vazio, aquela náusea, aquele mal-estar volta. Então, se você fraciona, você minimiza isso. Mas fracionar comendo o quê, né, Clau? Então, assim... Uma castanha. Ah, Deus! Tem que ter uma variedade, Carol. Não dá pra ser tudo fruta. Eu sei que vocês piram em fruta no primeiro trimestre. Que a coisa fica mais cítrica, que vocês preferem, mas por conta da digestão do carboidrato ser melhor. Só que a digestão dele ser melhor é bom por conta desse mal-estar de início. Mas é ruim porque vai ter digestão rápida. E aí, você tendo digestão rápida, você tem fome em pouco tempo. Então, assim, precisa só equilibrar um pouco mais o consumo do carbo. Então, eu vou comer uma banana, tá, mas vamos colocar uma banana com aveia? Eu vou comer uma banana, então vamos comer junto uma banana e umas 3 castanhas? É só, gente, combinar um pouquinho mais. E aí, fazendo essas combinações, a digestão já fica um pouco mais lenta, a saciedade fica um pouco mais prolongada. Então, a gente, de fato, consegue equilibrar esses pontos maiores. Mas no primeiro tri, tirando quem é baixo peso, entra nesse ponto de assim, você precisa... Eu falo sempre para as minhas grávidas, o seu neném ele precisa mais da qualidade do que você come do que simplesmente que você ganhe peso. Até porque, Carol, quantas mulheres me procuram porque o neném está com restrição de crescimento fetal? E muitas vezes elas estão ganhando muito peso
E elas começaram acima do peso. Aí você fala, como é que essa mulher é acima do peso, ela tá ganhando mais peso que precisa e o neném dela não tá crescendo? Porque ela não come o que ele precisa. E isso tá, infelizmente, cheio no consultório. Porque os nenéns estão com restrição de crescimento fetal. E tudo isso acontece no 3º trimestre, né? Que é a fase que, de fato, o neném tá lá pra crescer. Peso e Né? cresce. Pra ele nascer. Então, são várias coisas. Então, eu queria, de fato, assim, se eu tivesse que deixar algum recado aqui, é pra essa mulher, no 1º trimestre, primeiro pensar de que todo o suporte nutricional, esse desenvolvimento desse neném, não vai estar na cápsula do multivitamínico que você tá tomando, não, meu amor. Porque às vezes você se apega nisso e fala, ai, Cláudia, eu não tô comendo bem, mas eu tô tomando multivitamínico. Aí você olha e fala assim, então, multivitamínico, ele complementa a dieta. Ele não é uma suplementação. Tanto é que quantas vezes a gente tem que dar um multivitamínico e corrigir a vitamina que tá lá dentro separada. Então você toma um multivitamínico e a gente dá ferro isolado, toma multivitamínico, mas tem ferro lá dentro, mas ele não dá conta. Vitamina D, sempre a gente dá isolada. Por quê? Porque ele não dá conta. As dosagens do multivitamínico, Carol, elas são muito mínimas, que é uma complementação da dieta. Então às vezes a gente fala, eu tomo multivitamínico, eu não preciso comer direito. Não, precisa sim.